Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Impermeabilização é Saúde, uma iniciativa do Movimento Construção Saudável. É uma alegria enorme estar aqui com vocês para celebrar duas datas muito especiais. O Dia da Impermeabilização, 11 de novembro, e também o aniversário de 6 anos do Movimento Construção Saudável, que vem transformando a maneira como olhamos para a construção e a saúde das pessoas. Eu sou Samuel, diretor executivo do movimento, e vou conduzir essa conversa cheia de histórias, aprendizados e boas lembranças sobre como tudo começou e para onde estamos indo. Aqui comigo presencialmente está Hamilton, vice-presidente do Movimento Construção Saudável e diretor-geral da Viapol Brasil. Bem-vindo, Hamilton. Meu cordial bom dia, obrigado aí pelo convite, por esse momento tão especial de celebração dos 6 anos do movimento. Nós, temos o compromisso de fazer um país melhor. Hoje está até chovendo para nossa alegria, por isso estamos aqui para poder deixar essa data marcada para a nossa realidade aqui do movimento. E conosco, de forma virtual, nós temos também o Jorge Cardoso, diretor da SICA Brasil e um dos fundadores dessa linda jornada. Jorge, é um prazer ter você com a gente nesse momento tão simbólico. Ok, Samuel, muito bom dia a todos. O prazer é todo meu. Esse grande e importante projeto, que as empresas há 6 anos atrás do ramo do segmento de químicos para a construção tiveram no sentido de criar um movimento que trabalhasse melhor o conceito da impermeabilização e da saúde das pessoas que habitam as construções, realmente foi fantástico. Algo que no nosso segmento era muito necessário e que, não tenho dúvidas, nos trará a médio e curto prazo bastante benefícios, não tão somente para as nossas construções, como também para a saúde das pessoas que nelas habitam, que é fundamental. Então, a sinergia dessas duas fases, dessas duas etapas, dessas duas situações é fundamental na vida do ser humano como um todo. Então, eu só agradeço aqui a oportunidade e vamos seguir. Com toda certeza. E para começar, nada melhor do que olhar para trás e lembrar como tudo começou. Em 2019, no dia 11 de novembro, nascia oficialmente o Movimento Construção Saudável. E foi justamente nessa data que surgiu a inspiração para o Dia da Impermeabilização. E para contar melhor essa história, estão com a gente hoje 3 pessoas que fizeram parte dessa fundação. Então eu vou chamar aqui com a gente o Marcos Bicudio, o Fábio Mestriner e a Fabiola Secom, que ao lado do Jorge foram os grandes idealizadores do movimento Construção Saudável. Olá, Fabiola. Fábio. Olá. E Bicudo, contem pra gente como surgiu essa ideia. O que motivou vocês a criar esse movimento que une impermeabilização, saúde e bem-estar? Bom, eu posso começar falando, porque esse movimento começou na Mactra. Nós criamos um projeto nesse sentido, porque nós todos que estamos no dia a dia, convivendo com esses problemas ligados à umidade e infiltração que tornam a casa das pessoas, os ambientes insalubres, E nós percebemos que há um grande desconhecimento em relação a isso, A umidade, a infiltração causam ambientes com mofo, bolor, e isso afeta a saúde das pessoas, causa diversos problemas e as pessoas não sabem disso. Então, diante disso, nós resolvemos criar um projeto de conscientização, para conscientizar as pessoas desses problemas. E nós estávamos ali discutindo esse projeto, ele ainda estava embrionário, e estávamos discutindo até como que a gente poderia fazer com que isso alcançasse o maior número de pessoas possível. Eu estava lá com o professor Fábio, e aí nós tivemos o professor Fábio, na verdade, que veio com essa ideia, falou para mim, e se nós uníssemos as empresas do setor nesse projeto? E eu achei a ideia maravilhosa, professor? Aí que começou essa sementinha aí, Bom, o primeiro passo que a gente deu foi procurar o Marcos Bicudo, que na época comandava a Vedacity. E o Marcos, que é um gentleman,
nos recebeu super bem. A gente foi almoçar, conversamos e a ideia surgiu e ele próprio já convidou outras pessoas. E foi assim que a gente, sem complicação nenhuma, foi uma coisa tão natural, né, Marcos? Evoluiu tão naturalmente, porque todo mundo entendia que era uma coisa importante para a gente fazer, né? Eu sou muito partidário da tese do Lao Tse, que diz assim: mais vale acender uma vela do que maldizer a escuridão. Então, o que que a gente fez? A gente acendeu uma vela, né? Em vez de ficar reclamando que 80% das construções no Brasil não tinham impermeabilização, nós decidimos fazer alguma coisa. E essa vela que a gente acendeu lá atrás está começando a dar frutos importantes hoje em dia. Prazer estar com vocês, revê-los, né? Estava com saudades aí de cada um de vocês. Bom, obviamente o Fábio eu já o conhecia, né? Quem não conhece o Fábio está perdendo, né? Ele é um professor, é um cara de embalagem, super criativo. Então eu tive o privilégio de rever o Fábio também nesse primeiro encontro. E eu fiquei maravilhado com a ideia, né? Com a iniciativa da Fabiola. Eu acho que você unir, né, competidores, unir as empresas para uma causa tão importante, né, de você não apenas gerar valor econômico enquanto empreendedorismo, né, enquanto empresários, enquanto executivos, mas você também gerar valor compartilhado, né, ter impacto social, uma causa tão nobre, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu fiquei encantado logo do início, né, não só por rever o Fábio, mas também por conhecer a Fabiola e ter a oportunidade, né, de reunir também, né, o Jorge, enfim, todos que colaboraram desde o início para esse projeto maravilhoso, né? Eu sei que vai levar anos, talvez, né, para que isso seja efetivamente, né, consolidado, mas como o professor Fábio aí falou, professor e amigo, essa jornada, né, tem que ter um início e esse privilégio, né, de ter participado desde 2019 desse movimento, né, Construção Saudável, já fazendo aniversário e já seguramente impactando vidas. Então, uma alegria revê-los, estar aqui celebrando com vocês esse dia tão especial. Tá? Muito obrigado pelo privilégio, né, de ter sido lembrado também nesse momento. Muito bom. E para quem está nos assistindo, a gente está mostrando agora uma foto muito especial, que foi a primeira reunião, né, do Movimento Construção Saudável, realizada exatamente no dia 11 de novembro de 2019. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. E é impossível não lembrar também do que veio logo em seguida. O ano de 2020, com o início da pandemia da Covid-19, que trouxe enormes desafios para todos nós. Mesmo assim, o movimento resistiu, se formalizou legalmente e plantou as sementes do que viria a se tornar uma grande ideia: a coopetição, que uniu as grandes empresas desse importante setor. E dali nasceram iniciativas de comunicação e conscientização muito importantes, como a primeira cartilha, que mostra a relação entre a falta de impermeabilização e o agravamento de doenças respiratórias, além do manifesto assinado pelas empresas comprometidas com essa causa. Foi um começo desafiador, mas cheio de propósito. E eu agradeço imensamente aos nossos fundadores por estarem aqui, relembrando essa trajetória e compartilhando conosco esse legado. Muito obrigado por vocês participarem aqui conosco desse primeiro episódio. Foi assim, a gente começou com entusiasmo, né? Uma sensação maravilhosa de estar fazendo alguma coisa útil para as pessoas e que estava ao nosso alcance fazer isso, né? Isso foi acho que o mais legal desse processo todo, né? Fico feliz que tenha frutificado e que esteja continuando. A todos. Bom, agora vamos falar sobre os projetos que o movimento vem desenvolvendo, que mostram na prática o quanto impermeabilização é saúde. Hamilton, você pode começar falando um pouco sobre as principais realizações do movimento Construção Saudável? Esse espírito de colaboração que todo mundo está destacando, ele vem realmente fazendo parte da nossa jornada. Cada reunião, cada contato, mesmo que virtual ou presencial, as ideias vão surgindo.
E uma das ideias de destaque para nós é nos encontrarmos com o Instituto Dara, né? O Instituto Dara, que é localizado no Rio de Janeiro, que tem também, né, essa marca do desenvolvimento humano, de fazer as coisas acontecerem de forma adequada para toda a sociedade, e ele também tem como propósito o cuidado da saúde. Então, encontrar com o Instituto Dara, né, trouxe também para nós, né, um momento especial de a gente conversar e criar um projeto comum. Esse projeto comum, que também soma-se a ele a AEI, no Rio de Janeiro, que é a Associação de Engenharia de Impermeabilização. Então, nós, do Movimento da Construção Saudável, o Instituto Dara e o pessoal da AEI, nós estamos juntos para poder encontrar uma resposta que o Brasil precisa. Isso que todos nós aqui, como empresas, estamos buscando, que é fazer, né, uma mudança cultural. A compreensão que a impermeabilização é necessária para o cuidado da edificação e, em especial, para o cuidado da saúde das pessoas. O Instituto Dara, ele, de forma muito técnica, muito científica, ele identificou para nós 10 residências, onde os habitantes dessas residências, eles, infelizmente, têm um histórico de problemas respiratórios, frequentam o sistema da saúde, né, tanto buscando cada vez mais algo que possa ajudar naquilo que eles estão trazendo de histórico de doenças respiratórias e também internações. E aí nós, com eles e com a AEI, a gente vai impermeabilizar essas casas. A gente vai fazer uma reforma nessas casas, isso já está em pleno andamento, está acontecendo agora, enquanto nós estamos aqui gravando esses 6 anos. A ideia, de forma muito científica, é medir, né, qual vai ser o resultado, né, depois que essas casas estiverem reformadas, um verdadeiro retrofit nessas casas, para que elas possam oferecer para os habitantes, para as pessoas que lá se encontram, né, uma condição de saúde adequada, tanto a saúde da edificação, que vai refletir, a gente espera, na saúde de cada um deles. Então, essa medição vai acontecer, existe um período para isso, é necessário, do ponto de vista de uma jornada técnica científica, que tenha essa medição, e aí a gente vai ter uma evidência clara para o Brasil, para os órgãos de saúde, para as secretarias, né, de saúde do Brasil inteiro, para o Ministério da Saúde, uma evidência clara da importância da impermeabilização para a saúde das edificações e para a saúde das pessoas. Assim, nós estamos esperando e torcendo que isso venha em breve. A nossa ansiedade, né, não pode ultrapassar aquilo que a ciência pede, que é o tempo de análise desses processos. Perfeito, perfeito. Nós temos dados alarmantes, né, que a grande maioria dos imóveis no Brasil apresentam problemas estruturais devido à falta de impermeabilização ou à impermeabilização mal feita, que não solucionam os problemas causados nos imóveis pelo desgaste natural, umidade, infiltrações, etc., né? E é emocionante ver como a engenharia e a solidariedade se encontram em um mesmo propósito. Jorge, além desse estudo, o movimento também tem outros projetos importantes em andamento, certo? Conta pra gente sobre o curso EAD Impermeabilização à Saúde que está sendo desenvolvido. Então, Samuel, esse é um projeto, né, bastante importante, né, muito legal e que, acima de tudo, agrega, né, outras instituições, outras empresas, outras associações que atualmente vêm se unindo ao movimento Construção Saudável, né, para que cada vez mais dê corpo e evidência a essa nossa grande causa. Como disse o Marcos, é algo que ainda demandará algum tempo, algum período para poder se solidificar cada vez mais, mas é através, né, de atividades como essa, como a participação do Instituto Dara, agora explanada brilhantemente aí pelo Hamilton, é através do EAD, né, de ensino, de educação, que
nós do Movimento Construção Saudável vamos poder contribuir para a melhoria, né, da questão da impermeabilização. A impermeabilização, nós que somos profissionais da construção civil, sabemos que, infelizmente, ela é ainda pouco considerada e, por que não até dizer, valorizada pelas instituições de ensino, pelas instituições de educação, seja ela de ensino médio ou de ensino superior, né? Necessitaríamos de algo um pouco mais eficaz, né, sobre essas instituições de ensino para que a gente pudesse ter uma melhoria nesse sentido. É uma importante etapa na construção civil, tal como todas as demais que existem, sejam elas nas construções de pequeno porte, de médio porte, de grande porte. Sabemos que há tecnologias, que há aplicações, materiais para cada caso específico. E nos casos mais simples das construções, desde as construções mais simples, casas, pequenas edificações, isso tudo ainda é muito desconhecido e muito pouco ainda aplicado, né? E isso faz com que as nossas construções fiquem aí à mercê da penetração da água, das infiltrações, da criação das umidades, né, dentro das paredes, das lajes, das vigas, das fundações, a água sendo absorvida, né, pelas construções e, consequentemente, gerando todos aqueles efeitos negativos de doença que nós já conhecemos, né? Que são as doenças respiratórias, as doenças alérgicas e até doenças mais graves, né, que nós já conhecemos. Então, é por isso, com base nessa ainda pouca eficiência da impermeabilização na cultura da construção civil, né, vamos dizer assim, é que o Movimento Construção Saudável criou também esse projeto de um ensino, de educar, contribuir para educar com este segmento, desde engenheiros, arquitetos, técnicos, mestres de obras, pedreiros, pintores e até mesmo, né, as revendas de materiais de construção através de seus profissionais, dos seus gerentes, dos seus balconistas, dos seus promotores, que nós, enquanto consumidores, quando temos algum problema na nossa casa, né, a primeira coisa que a gente faz é tentar buscar uma orientação, tentar buscar uma solução, né, para o nosso problema, e para isso nós vamos a uma loja, nós vamos tentar buscar, né, alguma orientação. E sentimos que esses profissionais também precisam ser melhor qualificados, precisam se aprimorar um pouco mais no tema de impermeabilização, tal como já são aprimorados em tantos outros materiais e parte, né, de uma edificação. Então, é devido a esta carência que o Movimento Construção Saudável hoje criou também, com algumas parcerias, esse trabalho de ensino que vamos divulgar e esperamos que seja aí um grande sucesso e que tenha a adesão aí dos mais diversos profissionais da construção civil e assim a gente contribuindo para a melhoria da qualidade, da qualificação da impermeabilização nas construções. E dessa forma, a gente poder contribuir também para eliminar ou extinguir ao máximo que for possível essas doenças que causam, né, no ser humano e, consequentemente, que todos tenham uma vida mais saudável, sejam as construções e sejam as pessoas que nelas habitam. Ok? Então, por isso esse projeto, e não tão somente, né, esse trabalho de EAD, ele não terá tão somente a parte de ensino técnico, né, da impermeabilização, mas também teremos outros tipos de abordagem, né, como o mercado funciona e atua, teremos autoridades no setor da saúde também, fazendo algumas explanações e trazendo para nós números, dados, informações das construções insalubres, né? Tudo isso vai enriquecer e trazer informações para sensibilizar cada vez mais a nossa sociedade e aos nossos profissionais da construção em geral para uma qualidade de vida melhor da nossa população e da nossa sociedade. Muito bom. Então É um verdadeiro passo para a profissionalização e conscientização desse setor. Com certeza. Jorge, eu gostaria de aproveitar esse comentário que você trouxe, e agradeço bastante, e trazer uma ideia
do quanto representa a impermeabilização numa construção. É falado que representa 2 a 3% de uma construção. Então, se nós considerarmos uma residência de 100 metros quadrados, né, que você constrói no Brasil entre 300 e 400 mil reais, dependendo do material escolhido, das condições onde ele está localizada, você vai conseguir construir uma residência mais ou menos aí de 100 metros por 300 a 400 mil reais. O racional de 2 a 3% é que você vai impermeabilizar o seu banheiro, a lavanderia, alguma outra área escolhida na casa que seja necessário a impermeabilização e que os arquitetos, os engenheiros tenham apontado a necessidade. Nós estamos falando aí de 6 a 8 mil reais. Então, esse é o valor que é necessário para que você, né, que está nos vendo, que esse vídeo vai chegar, ou que está nos acompanhando agora, né, que ele faça esse investimento, ele não abra mão. Você, dona de casa, por gentileza, que vai ver esse vídeo também, você exija do seu profissional que está aí ajudando na construção, que ele faça a impermeabilização. Ela vai ser extremamente necessária para proteger esse investimento que vocês estão fazendo e muito mais pela saúde daqueles que vão ocupar essa casa. Excelente referência, Milton. E é muito importante a gente falar sobre isso, né, porque a falta de conscientização é um dos maiores problemas desse setor. O problema não é a concorrência entre as empresas, e foi por isso que esse projeto ele surgiu para unir o setor, né, em torno de falta de conscientização numa etapa da obra que é fundamental, que vai garantir a segurança do imóvel e também a saúde das pessoas. E olhando para frente, vamos ver o que vem por aí. Hamilton, Jorge, quais são os próximos passos do movimento? Onde queremos chegar com essa iniciativa? Vamos dizer aqui para o pessoal onde a gente quer chegar. Jorge, pode começar aí, Jorge. Sim, pessoal, eu acho que queremos, o nosso grande objetivo é atingir ao máximo possível, né, aí das pessoas, dos profissionais, da cadeia da construção civil como um todo, como eu disse, desde a engenharia propriamente dita, até os executores, até os revendedores, para que isso torne-se de fato uma conscientização, né? Muito bem dito aí pelo Samuel, pelo Hamilton também. Eu tenho um lema que eu costumo dizer, logo que nós tivemos aí a união das empresas, dos competidores, mas com grande mote, né, de cooperar, eu costumo dizer que os nossos maiores concorrentes está longe de ser nós mesmos, né? O nosso maior concorrente é a falta do conhecimento, é a falta da conscientização, é a falta realmente aí do emprego, da impermeabilização, como ela deve ser feita, como ela deve ser executada, como bem colocou o Hamilton, é uma das etapas da construção civil, se não a etapa da construção que tem o menor custo, né? Falando em termos de custo, que gera o menor custo, porém, um dos maiores benefícios que a gente pode gerar, né, ao ser humano, que é a sua saúde, a preservar a sua saúde. Então, os nossos próximos passos, eu acho que são exatamente esse, né, de difundir, de massificar, de agregar cada vez mais colaboradores, sejam de outras empresas, sejam de instituições, sejam de associações, como nós já temos diversas outras empresas, né, em parceria conosco, para fazer com que esse trabalho se projete por esse Brasil afora e um dia, que seja o mais breve possível, se torne um dos movimentos, né, mais respeitados desse nosso Brasil. Essa é a nossa expectativa, Samuel. Legal, Milton. E eu olho de forma especial para as autoridades no Brasil, né, pedindo que o apoio de vocês para o nosso movimento. A gente quer fazer o bem, né? Estamos num processo de buscar o desenvolvimento humano, queremos cuidar dos nossos, né? E vocês precisam nos ajudar nessa jornada. Então, o olhar de vocês para as devidas regulamentações, né? Tanto para aquilo que é do próprio setor público, tá certo? Então, nós estamos falando das creches, dos asilos, né? Das escolas, onde é necessário ter esse cuidado inicial, né? Porque o exemplo vem de dentro, né? E nós estamos aqui para oferecer capacidade técnica, todos nós aqui,
oferecemos capacitação o tempo inteiro, né? As empresas todas oferecem, né, capacitação o tempo inteiro, e para que as universidades também tenham a implementação, porque o conhecimento vai fazer a virada. Então, a educação faz com que... Imagina, olha o número que o professor Samuel trouxe no início da conversa. 80% das nossas edificações não são impermeabilizadas, né? Isso não acontece, né, nos países, né, de primeiro mundo, não acontece com os nossos vizinhos aqui na América do Sul, né? Nós, aqui no Brasil, precisamos realmente fazer uma grande transformação na forma como nós olhamos para a impermeabilização. Às vezes, até entre nós mesmos aqui, temos algumas conversas mais ácidas ou mais ríspidas, mas não é esse o caminho. O caminho realmente é fazer crescer, né, esse setor, fazer crescer a importância dele para o cuidado do seu investimento, daquilo que você colocou na sua casa, que é um bem tão caro, é muito difícil conquistar esse bem. Todo mundo tem um sonho, né, de ter uma casa, de construir uma casa, e uma vez que você constrói essa casa, você não pode, de forma alguma, ter um pesadelo lá, né? O sonho da construção da sua casa precisa ser perene. Então, impermeabilizar a sua casa é necessário, né, para a saúde financeira e econômica e para a saúde realmente, né, especial daqueles que vão morar lá dentro. Então, vamos cuidar disso, né? Se junte a nós estamos à disposição, fácil de nos encontrar, né? Esperamos que essa primeira celebração ela possa realmente se estender e a gente continue levando esse conhecimento para todos que são necessários. Obrigado. Perfeito. Eu costumo falar que a falta de impermeabilização ela não tem distinção social. Ela atinge pobres e ricos. Todas as construtoras, ou a grande maioria delas, negligencia essa etapa da construção. Eu sempre costumo falar do meu caso próprio, que comprei um apartamento novo e em 2 anos o meu banheiro já estava com problema de desgaste, de infiltração pelo rodapé, e isso sendo uma das maiores construtoras do Brasil. Então, a falta de impermeabilização é um problema estrutural, né, do nosso país. Então, a gente tem que tratar isso como um tema importantíssimo. E hoje, outros setores da construção já possuem regras claras sobre a fabricação e o uso de seus produtos. E chegou a hora da impermeabilização conquistar esse mesmo espaço de reconhecimento e responsabilidade. Essa regulamentação, que conta com o apoio do IBE, da AEI e da Abramat, vai ser um divisor de águas para o setor e principalmente para a saúde das pessoas. Agora nós estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio do podcast Impermeabilização é Saúde e não poderíamos começar de maneira melhor, celebrando aqui os nossos 6 anos do movimento, de muitos desafios e conquistas que mostram o impacto real, né, do nosso movimento de construção saudável. E eu quero agradecer novamente aqui imensamente ao Hamilton, ao Jorge, que está lá no virtual, à Fabíola, ao Fábio e ao Bicudo, que participaram com a gente pela presença e manterem vivo esse propósito que começou lá atrás, em 2019. E para quem está nos acompanhando, fiquem ligados. Nos próximos episódios, vamos explorar a construção saudável sob diferentes perspectivas, técnica, educacional, de saúde, social e outros temas relevantes para a gente. Eu sou o Samuel e esse foi o episódio especial de estreia do nosso podcast. Até a próxima e lembre-se, impermeabilizar é cuidar e construir é preservar vidas. Impermeabilização é saúde.